começar tudo do zero, cara. Quem já estava assistindo a gente vai ouvir tudo de novo. Faz parte nossos do orifício. Nossos do orifício. Só vamos ser mais... Então, coitado do pessoal que estava aí, vamos ser mais direto. Então, na live, só tem um de novo olhando. Como é que tá aí, Walter? Aí, agora tá bom, mano. Aqui tá... Aí... E aí, amiguinhos do Airsoft? De novo, né? Vamos falar mal da operadora? Vamos. A operadora Oi nos deu um tchau na internet, né? Trocadilho besta, mas foi o que aconteceu. No meio do centro de Curitiba, eu não consigo entender Exatamente, isso, cara. Tá? Fica o nosso beijo pra Oi aí, que nos atende mal e porcamente com a internet aqui no prédio, tá? Mas vamos tentar seguir em frente, beleza? Desculpe para você que já ouviu os anúncios do início, mas como nós abrimos uma nova live, esse vídeo vai ter que rolar de novo. Então vamos começar pelos anúncios. Com certeza. Então dia 24, não vamos nos estender tanto na explicação, mas dia 24, domingo agora, nós vamos ter o nivelamento operacional, uma parceria da Airsoft Tech com a Ômega Treinamentos. O Maxwell Sampaio, né? Ele já está em Curitiba se preparando para fazer esse curso para vocês que querem aprender um pouco mais sobre técnicas reais de manuseio, progressão, equipamento, ver o que serve e o que não serve. Para você ter uma ideia, o ideal seria você ter um loadout para cada tipo de terreno que você vai trabalhar. Vou jogar no mato, eu tenho um loadout específico para o mato. Vou jogar CQB, eu tenho um loadout para CQB. Vou jogar de sniper, vou jogar de DMR. Em compensação, tem gente que quer ter aquele loadout mix, né? Eu penduro tudo aqui e o hora que eu for usar. Só que aí você vai carregando coisa que não precisa, né? Então, essas dicas você vai ter lá. Conduta de patrulha, um monte de coisa bacana, tudo. Lembrando que o Max é fuzileiro, né? Fuzileiro naval. Exatamente. Então é um cara que tem bagagem, tem conhecimento, tá? Não é um cara que trabalha junto com o Fernando Pinheiro, o pessoal conhece Pinheiro, aí. Exatamente. Quem conhece o Fernando Pinheiro sabe do que a gente está falando. Exatamente. Então, não é um qualquer que está chegando ali para te ensinar alguma coisa que ele viu no YouTube. Tá? Exatamente. Então, ele tem bagagem, tem conhecimento, vai passar para vocês uma experiência bacana, tá? E no finalzinho do curso vai ter um Force on Force. Para quem não sabe o que é Force on Force, é troca de tiro, tá? Para você colocar em prática aquilo que você acabou de aprender. Porque nada melhor do que você estar com tudo fresquinho na memória ainda e partir para um Force on Force. Com certeza. Okay? Então, dia 24, domingo agora, quem quiser pagar o curso no dia pode. Quanto que é o curso lá, Walter? R$70, tá? Uma pichincha para ter um dia curso. Todo. O cara veio de São Paulo, Minas, sempre que eu confundo. Putz, cara. Veio de longe, de São Paulo, acho que interior de São Paulo. Mas viajou, tá aí. Ele não tá, ele é um cara comprometido com o que está fazendo. Exatamente. Tá? Então, pode pagar o curso lá. Dia 24, às 8 horas da manhã, sai o comboio do ponto de encontro, que é no estacionamento do Colégio Militar de Curitiba, ali no Tarumã, tá? Então chegue um pouquinho antes, já vai se familiarizando com a galera que vai estar ali esperando para partir o comboio. O Walter da Airsoft Tech vai estar lá, tá, ok? Ele vai estar com o carro dele adesivado, tem um adesivão no vidro traseiro, escrito Airsoft Tech, então fica difícil de se perder ali. Com certeza. Tá? Então, dia 24, tô falando bastante para você não esquecer, belezinha? O outro anúncio... Dragão. Operação Dragão, ok? Sensacional. Dia 11 de agosto... Inscrições já estão com quase metade das vagas já fechadas. Nós ainda temos cento e pouquinho, né? Vamos fechar em 200 jogadores. Mas não deixe para a última hora, porque o jogo já está na esquina aí. Então, entre lá, www.airsofttech.com.br/dragão. Aí faça sua pré-inscrição lá, que você vai receber um e-mail com as instruções de como você finalizar a sua inscrição, ok? A Operação Dragão é uma realização da Ponta Laranja e da Airsoft Tech, ok? São as duas empresas que estão por trás da realização desse evento, que já é um evento que está chamando a atenção do povo aqui de Curitiba, já está vendo gente de fora. Quem foi na primeira Dragão não perdeu tempo para se inscrever para a segunda, tem muita coisa bacana que vai ter na segunda, a gente não pode adiantar muito,
para não estragar a surpresa. Terreno promete, né? Terreno promete, é o campo de treinamento militar lá do SICBA, então vale a pena. E a gente estava partindo para o outro anúncio. Exato, estávamos indo para o nosso terceiro anúncio quando a Oi nos deu tchau. Que droga, hein? Exato. Nós vamos ter um evento muito bacana aqui em Curitiba, está na sua 11ª edição. Agora, fora esse final de semana, no próximo, dia 30 de junho e 1º de julho, no Aeroclube do Paraná, sábado e domingo, o dia todo, free, leve a família. Eu estou falando do Open Super Kids. Eu tenho a audácia de dizer que hoje ele já chega aí a ser o maior evento de plastimodelismo do momento no Brasil. É um evento que consegue reunir aí tranquilamente próximo aí dos 900 a 1.000 kits, 900 a 1.000, não 900 mil, pelo amor de Deus, hein? Kits expostos em suas mesas. Eu estou falando de kits de plastimodelismo. É por isso que nós temos essa criança aqui, temos outras que fazem parte da família, são primos, e nós vamos conversar um pouquinho sobre. Para falar a verdade, quando o Bruno falou que, para quem não sabe, além de todas as outras coisas que a gente já disse que o Bruno tinha no currículo dele na outra live, professor de história, entusiasta de Segunda Guerra, esse dedo não. Pega mal. Historiador, né? Historiador, e além de tudo ele tem uma coleção, cara, de dar inveja de kit de modelismo. Ele dá aula Exato. de modelismo, então é um cara que leva a sério isso aqui, tá? Quem é mais antiga lembra? Vou montar um Revel. Um Revel. Vou montar um Revel. Né? Então, isso aqui é aquela brincadeira que não é brincadeira, é levado a sério. Os detalhes desses kits são impressionantes. Eu trouxe esses 1/6 que eu montei porque eu lembro que eu fui num Open Super Kits e tinha um rapaz que só montava dioramas com 1/6. Uma coisa ignorante, nós não nos conhecíamos, eu lembro desse Open, e Segunda Guerra, obviamente. Ele tinha um Kabelwagen, ele tinha tropas em cima do Kabelwagen, ao redor dele, algo assim sensacional, sério. É um hobby que eu não entrei, mas é de dar inveja, é algo num nível de detalhismo absurdo. Você que gosta, eu estive em 2010 numa exposição, inclusive eu não conhecia o Airsoft, mas tinha um time fazendo exposição dentro do quartel em São Vicente, fazendo exposição de Airsoft. Ainda na época não tinha portaria, em 2010, então era algo recente. Isso, estavam tudo sem ponta, aquela coisa toda. E os caras levaram uma coleção assim assustadora, 1/6. Na época tinha uma loja que chamava-se 1/6, e assim, ficção a militaria, era algo assim absurdamente detalhado, todos os dedos se moviam. Então assim, é uma coleção que na época eu criei uma paixão, e hoje vendo você fazer é algo interessantíssimo. O mesmo nível de detalhismo que você tem aqui é levado a sério. Esses dois aqui, eles são garage kit, que chama. Você não compra eles prontos, você vai comprando as peças em separado e vai montando. Mas o nível de detalhismo, essa M4 aqui tem diversas peças funcionais. O ferrolho funciona, a janela de ejeção abre e fecha. Vai dizer que troca o magazine? Troca o magazine também. Tá de brincadeira. Vou tentar tirar aqui sem desmontar tudo. Olha lá. Aí. Ó, não vai dar pra ver na live, claro, mas ó, tem a réplica das munições ali. Tá? Vou deixar aqui que na hora de colocar vai ficar ruim de colocar. Mas os bolsos com zíper abrem e fecham, é uma coisa fantástica. E a mesma coisa, o nível de detalhe aqui é uma pena. Era você que estava tentando fazer, ou ia fazer um que era em sessão, assim? Sim, é um projeto, é o meu caro. Eu gastei uma grana num kit, um Messerschmitt BF-109, e ele vai ser feito num estilo que eles chamam de cutaway. Ele vai ser uma escala 1:24, a gente já vai conversar sobre isso. E ele vai ser de um lado recortado e do outro inteiramente liso, como ele era na vida real. Recorte para mostrar todos os detalhes do interior. Abertinho, daí a pessoa vai poder ver o que tem aí tudo, dentro. Fiação, cabeamento, parafuso, tudo. É uma coisa impressionante. Então, se você não tem um programa já definido para o dia 30, isso? 30 e 1º. Open Super Kids. Aonde vai ser? No Aeroclube do Paraná, que é um lugar sensacional, sabe? Estacionamento privado, você fica na cabeceira da pista do aeroporto do Bacaxiri, então aviões decolando e pousando, parque para as crianças, restaurante. Então assim, para o pessoal que gosta de tirar um final de semana diferente,
vou dar um bizu, tá? No domingo é o point, porque vai ser, como é uma competição, então as medalhas vão estar sendo expostas, sorteios, lojistas. Nós vamos estar lá, teremos um stand, Airsoft Tech, Almanac Militar, com apoio aí do pessoal do Demon Hunters. Nós vamos estar com um standzinho bacana, com coisas de reencenação. Reencenação que, por sinal, no dia 30 também vai ter um negócio em Curitiba, mas vamos falar para depois, vamos segurar um pouquinho. Ainda no Open, no domingo, assim, é sensacional para você ter uma noção do nível da competição. Tem premiações que vão da categoria Kids até o Best of Show, né? Que é aquele cara que arrebenta com a boca do trombone, assim. Para você que não faz, mas gosta, uma excelente oportunidade para conhecer, aprender um pouquinho, trocar uma ideia e ver como funciona esse universo. Vamos dar uma olhada aqui, tem o pessoal mandando um oi pra gente já aqui, ó. Felipe Ramos, grande Felipe, abração. Fala, meu o jovem. Estênio Lira também, grande abraço, Estênio. O João Paulo tá mandando um oi aqui. E o Eduardo Bayer mandando um oi pro Bruno. Nossa, o Bayer, ele foi meu aluno de plastimodelismo. Olha. Cara, vou te falar, hein? Esse ano eu pausei um projeto que eu tinha na escola, então há 3 anos, de curso de plastimodelismo na escola. E a intenção era apresentar uma atividade extracurricular para os alunos de construção de miniaturas das mais variadas. É óbvio que, por um entusiasta da história militar, eu aprendi e ensinei a montar a partir de miniaturas militares, mas essa rapaziada aí, o Eduardo inclusive, me ensinou a trabalhar com outros ramos, veículos e caminhões. Ele montou uma carreta quando ele terminou, escalão 24, cara, um caminhão americano, bem estilo Optimus Prime, coisa mais linda. E assim, a rapaziada aí dos 10 aos 15 anos apavorando na montagem dos kits. O Bayer você esteve, né, Bayer, lá no Open Super Kits ano passado, e ano passado nós conseguimos bater o recorde aí de kits expondo lá. Eu garanto para vocês que o pessoal da Super Kits, que é o clube que promove o Open, é muito engajado e eles também disponibilizam aí muito conhecimento para quem quer aprender. Vamos fazer só um jabazinho aqui? Boa noite, José. Tá ali, ó. Graciosa Pizzas. Tá com fome? Tá em Curitiba? Peça uma pizza da Graciosa Pizzas. Boa! Boa noite, José. Boa, cara. Depois manda a pizza pra gente aí. Falando no dia 30, coincidentemente no dia 30 de manhã, a Brigada Paranaense de Viaturas Militares Antigas, em parceria com uma série de grupos e do Exército Brasileiro, em parceria com o Exército Brasileiro, eles vão estar realizando uma reencenação histórica sobre a rendição da Divisão 148 Alemã, onde a FEB teve a audácia, vamos dizer assim, a oportunidade de ser uma das poucas unidades da Segunda Guerra que teve a rendição de uma divisão completa no seu histórico. E aí vai ter essa reencenação aqui no Colégio Militar de Curitiba. A partir das 9 você já pode chegar. A previsão é que o evento aconteça das 9 ao meio-dia. Claro que o evento em si, a reencenação, está marcada para as 10 horas, porém, eu falo de chegar antes porque nós teremos a presença de veteranos. Olha, ó, oportunidade, pessoal. Veteranos da Segunda Guerra Mundial, nossos heróis, estarão presentes lá. O pessoal da Brigada Paranaense, que assim, é um dos grupos mais engajados que eu conheço em preservação histórica, de material histórico, vão estar puxando esse bonde ali no dia 30, no sábado pela manhã. Esse evento vai encerrar um seminário que vai acontecer nessa semana que vem agora, quinta, sexta e sábado, vai ter uma série de eventos em Curitiba que retratam o seminário, que retratam a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, palestras que vão estar acontecendo tanto no CMC quanto no Museu do Expedicionário. E no sábado de manhã eles vão encerrar com esse grande evento. Cara, é de graça. Uma oportunidade para você ver algumas explosões, eu garanto que vão ter explosõezinhas. Pô, o pessoal da brigada não tá de brincadeira. E eles vão estar lá com algumas viaturas originais, outras réplicas muito bem feitas, muito bem construídas. E vai ter a participação de mais de 70 figurantes, tanto do Exército Alemão quanto do Exército Brasileiro. Então, fica aí o nosso convite, né? Não estava na nossa programação. Exatamente. Deu aquele estalo que a gente falou. Tentarei ir lá, porque como eu falei, sou reensinador. Só que ele não vai estar assistindo, né? Não, eu quero estar com o meu loadout de FEB lá, prestando minha homenagem para
essa reencenação aí. E o legal é que você vai ter a oportunidade, assim, de presenciar, assim, ó, vou te falar, galera, não é maldade no coração. Isso, ô Rodrigo, é isso aí mesmo, chegou agora e a gente reconectou agora sim, agora vai. Eu vou dizer pra vocês, não é maldade, mas nós vamos estar tendo a oportunidade de presenciar esses heróis entre nós aí pelos últimos momentos, sabe? Levando em consideração que nós já passamos dos 70 anos do fim da Segunda Guerra, levando em consideração que esses guerreiros estiveram presentes lá, todos eles já, assim, com o fardo, o peso da vida pesando sobre suas costas. Então, assim, rapaziada, as próximas gerações não vão ter isso que nós vamos ter. Vamos aproveitar, que vale a pena. Salve o pessoal aqui do Airsoft ao vivo. Não entendi, Rodrigo, mas um abraço para você, Rodrigo. Vamos Só, nada combinado, hein? Tá, eu vou pegar ele de calça curta aqui. Oh, meu Deus. Sobre essa rendição alemã, tá? Eu já vi, porque eu nunca vi, né? Meu primo que mora fora do Brasil, ele diz que infelizmente aqui no Brasil a gente tem um sentimento de vira-lata. Exato, né? É uma coisa que eu falo com meus amigos. amigos. Ao invés de nos orgulharmos, ok, não vamos fantasiar, né? Se não aconteceu, não vamos fantasiar. Mas o fato é que algumas pessoas querem que as coisas que aconteceram, né? Que realmente os pracinhas foram lá lutar, querem diminuir isso aí. Exato. Né? Então a gente de vez em quando escuta que, por exemplo, essa rendição da divisão alemã, na verdade, foi encenada também, porque no teatro de operações a atuação do Brasil não estava sendo muito a contento. Aí o general da divisão americana, ele tentou melhorar a moral dos brasileiros, fazendo com que a divisão alemã se rendesse aos brasileiros, mas ela já estava rendida aos americanos. E que isso foi uma encenação. Isso procede? Tem um fundo histórico? Bruno, como é que é? Negativo. Eu digo pra você assim, cara, até uma excelente oportunidade para esclarecer uma coisa. Quando nós lidamos com história é uma ciência. Então nós temos que ter ciência de que a ciência merece respeito. Hoje em dia nós temos tratado a história como nossa avó trata a medicina, quando ela fala, toma esse remedinho que vai passar, e ignora um profissional. E quando nós olhamos dezenas de profissionais ao longo de toda a história da humanidade trabalhando para a preservação da memória, nós vemos a grande massa ignorando que a história é uma ciência. Então a pessoa confunde informação versus história. E isso tem ficado assim, extremamente, de modo muito grave, extremamente banalizado com o advento da internet. Então assim, hoje você opina e a tua opinião replicada 3 vezes é o que Goebbels falava em 30. Uma mentira replicada tantas vezes acaba se tornando verdade. Então assim, nós acabamos replicando situações como, por exemplo, não tem nada a ver com a bicicleta amarela, mas falando que o exército brasileiro tem munição para 1 hora de guerra. Sabe, você olha esse tipo de situação e um monte de jovem, adolescente, adulto, jogando isso como verdade no ventilador, nós vemos a destruição da própria história. A história trabalha com 2 elementos, fontes e fontes. Não tem opção. Ou é fonte primária ou é fonte secundária. Fonte primária é quando você está lá e você joga para nós como elemento comprovatório. E tem a fonte secundária, que é aquela que alguém que estava lá registrou e passou para alguém. Não existe fonte terciária, quaternária, quinária, enfim, o diabo, não existe. Então, quando nós ouvimos essas histórias, nós vemos sites de referência, nós vemos pessoas que têm um certo afim aí com o nosso mundo virtual, jogando isso como verdade. Essa, por exemplo, é uma grande mentira. O Exército Brasileiro não só estava presente em combate, como ele esteve presente durante o processo de rendição dessa divisão, sim, um combinado americano. Inclusive coincidiu de ter uma patrulha brasileira composta por um capitão, o senhor Heroz, que teve uma emboscada, foi ferido, foi preso pelos alemães, e devido às circunstâncias de avanço e pressão do 5º Exército Americano, no qual a FEB fazia parte, eles acabaram por propor uma troca com o Exército Brasileiro. Eles se rendem e imediatamente eles entregam a posição do capitão e de um tenente que estava lá. E inclusive vai ser isso que vai ser mostrado na reencenação. A emboscada tem muitas lacunas históricas, é isso que eu quero dizer. O ser humano tem o hábito de preencher lacunas com pseudo-verdades, né? Aí que nós criamos esses mitos. Como nós falamos lá do roubar o Sherman na live passada, isso, né? São lacunas históricas. Não há registro, não há comprovação nenhuma
tampouco de quem estava lá, né? Falando da rendição em si, ninguém sabe dos detalhes exatos dessa emboscada, né? Porque o próprio capitão ele foi ferido, e o tenente também, e imediatamente a prisão deles veio a acontecer, então, e não houve mais testemunhas, não há registro alemão sobre esse evento, né? Então nós acabamos ficando com essas pequenas lacunas que nós vamos tentar reconstruir nessa reencenação do dia 30. Então, pessoal, por que a gente gosta de falar sobre isso? Porque é uma parte da nossa história que, infelizmente, ela fica para trás. O povo não gosta de... Algumas pessoas, né? Elas gostam de jogar para baixo. Então, não percam, é aberto ao público. Aberto ao público, 100%. Dia 30, sábado de manhã, no Colégio Militar de Curitiba. Colégio Militar de Curitiba, aqui no Tarumã. Não confunda o Colégio Militar com o Colégio da Polícia Militar lá no portão, hein? Senão você vai ficar batendo... Tarumã, no mesmo lugar onde é o ponto de encontro do curso do dia 24. Coincidências da vida? Nada engendrado. Então, pessoal... Bom, um recado pra você, hein? Opa, cadê? O Alan. Alan... Aqui embaixo, aqui, ó. Fala aí, povo. E daí, Alan? Quer começar a praticar Airsoft? Tá em Curitiba? Domingão! Airsoft Tech vai te ajudar. Dia domingo, você pode dar uma chegada lá. Nada melhor do que você começar com o pé direito. Já participando de um curso onde você vai aprender umas técnicas que vão te ajudar para toda a sua vida no Airsoft. Então, dá uma passadinha lá no Colégio Militar de Curitiba. 8 horas da manhã sai o comboio de lá e vá participar dessa oficina. Se você não puder, porque já tem algum compromisso, não deixe de vir aqui na loja, que a gente vai lhe atender muito bem. Vamos lhe explicar o funcionamento das AEGs, porque você disse que quer começar, né? Isso, tem 18 anos, quer começar. Começou bem, tem 18 anos, já entendeu a responsabilidade. Exatamente. Então dá uma chegadinha aqui. Do Rio de Janeiro. Puxa vida, fica o convite para conhecer. Com certeza aí no Rio de Janeiro tem umas cabeças muito boas aí no Airsoft, tá? Tem o pessoal... Bom, não vou citar nomes, senão daí o pessoal... Que você esquecer vai ficar chateado. Mas no Rio de Janeiro é um dos berços do Airsoft no país, ok? Tem grupos muito conceituados aí, pessoal que inclusive tem muito apoio dos militares, dos policiais no Rio de Janeiro para fazer treinamento, coisa muito bacana. Então, procure as pessoas certas aí no Rio de Janeiro. Eu não sei bem se você é Rio de Janeiro capital, mas eu sei que em Petrópolis tem gente jogando Airsoft, Baixada Fluminense, cara, tá cheio de gente jogando Airsoft aí, só procure as pessoas certas, ok? Quem tem o foco no Airsoft de verdade, tá? Airsoft de comercial, aquele negócio assim que é só correr atrás do amiguinho para encher ele de tiro e ficar com os braços tudo pipocado assim, porque o FPS está acima do limite, não vale a pena. O gordo pode fazer Airsoft, Guto? E somos o quê? Poxa, rapaz, você acha que eu sou slim? GG que na veia, cara. Só que, claro, né, nada como você antes fazer uma consulta, cara, ver como é que tá o teu cardio. Basicamente aquela coisa, parece bobeira, né? Mas, cara, homem é uma desgraça para cuidar da saúde, assim, sabe? Você pensar um pouquinho na questão cardíaca, sabe? Questão de pressão, sabe? Pensar um pouquinho, assim, na questão de desempenho. Cara, quando você começa a pegar gosto pelo Airsoft e percebe que seu corpo não acompanha a sua mente, é hora de parar um pouquinho e, ó... Falando em gordo, o Xagô acabou de entrar aí. Ó, um recado do Walter aqui, ó. Vou falar bem alto. Recado do Walter. Falando em gordo, o Cristiano Xagô entrou na live. Ó, o Walter que falou, Cristiano. Eu só repliquei porque eu não sei se o áudio dele pegou aí. Cristiano Xagô tá no Canadá, motorista do gelo, né? Motorista das estradas perigosas, Cristiano Xagô, um abração pra você, meu amigo. Salve, meu querido. Olha, já até... Então, vamos lá para não perder muito o mil da fiada aí, né? Com certeza. Então a gente falou do Brasil, mas como o título da live falava, a gente ia falar um pouquinho da história do Japão na Segunda Guerra. Por quê? Porque nós vamos falar um pouco da história do Airsoft. E para falar da história do Airsoft, que nasceu onde, Bruno? Japão. Mas como hoje é um Airsoft Tech com história, nós vamos falar do Japão na Segunda Guerra. Positivo, Bruno. Então manda lá. Basicamente, assim, quando se fala em Segunda Guerra, não sei vocês, mas a primeira coisa que vem na cabeça é o resgate do soldado Ryan, nazista, Hitler, tiro, porrada e bomba e americano, né? Falando em Japão, o que você lembra? Basicamente, bomba de Hiroshima e kamikaze. Nós temos que entender um pouquinho bem rápido para não ser maçante, até porque aula de história numa sexta-feira, essas horas, ninguém merece. Porém, nós temos que pensar da seguinte maneira: como é que estava o mundo naquela época? Era uma zona. Nós estávamos vivendo os anos 30,
nós estamos vivendo uma era de transformação profunda na sociedade, de um modo geral. Nós estamos vendo um momento em que invenções estavam começando a aparecer e chegar a todo momento, mudando o estilo de vida das pessoas. E nós estávamos falando exatamente isso, Guto, sobre levar vocês aí para o Open Super Kids e concluir essa história lá vendo os objetos. É isso aí, cara. Basicamente assim, anos 30 nós tínhamos um Japão ainda imperial, uma monarquia imperial, não era parlamentarista como nós temos hoje, onde nós temos um imperador ou rei como uma figura representativa somente, e não executiva, não governa propriamente dito. E nós vimos um Japão ansioso por uma expansão. Um Japão que não teve grandes consequências como a Alemanha teve com o fim da Primeira Guerra. O Japão não tinha, para quem não sabe, é um conjunto de ilhas, um arquipélago com mais de 3.000 ilhas. E detalhe, está no meio de 3 placas tectônicas, com uma média de 2 a 3 terremotos, abaixo de 3 na escala Richter aí, por dia. Nós estamos falando de ilhas vulcânicas, que não tem porcaria nenhuma no miolo dessas ilhas, a não ser montanhas. Quer dizer, nós estamos falando de um povo que cresceu com essa característica e que se manteve semi-feudal aí até virada do século XIX, século XX, até um pouquinho antes da Primeira Guerra. Após isso, nós tivemos então o anseio de expansão territorial. A história do Japão se diverge um pouquinho da história europeia, dessa questão expansionista, porque a Alemanha tinha uma questão expansionista um pouquinho diferente. O Japão não. O Japão precisava de espaço, precisava de recursos e precisava de território, justamente para sair dessa condição de ilha, né? O Japão começa os anos 40 se beneficiando com a França sendo derrotada pelos nazistas lá, e as colônias francesas caem tudo na mão dos japos. Nós vemos um Japão conquistando pequenas ilhas ao seu derredor e chegando ao continente depois de passar algum tempo com uma guerra bem violenta com a China. A região que hoje também não existe, hoje pertence ao Vietnã, e proximidades já estavam caindo na mão do Japão. A questão é, como que o Japão vai se envolver num conflito mundial? Ele só esqueceu de um pequeno detalhe. No seu caminho, no meio do Pacífico, tinha um arquipélago, não desapareceu, um arquipélago, um conjunto de ilhas, que pertence à maior nação em potência, falando economicamente, militar, principalmente naquela época, que era emergente. Então nós estamos falando dos Estados Unidos. O Japão, ele vinha com uma diplomacia falsa com os Estados Unidos desde o finalzinho dos anos 30 e início dos anos 40. E a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial acontece no dia 7 de dezembro de 1941. Um pouquinho antes do... Posso estar errado, desculpa aí. Por favor. Bom, Entrão. Um pouquinho antes do ataque, que você vai comentar agora, Sim, senhor. O Japão ele tinha firmado o acordo de paz, não tinha? Sim, como aquilo que eu disse em relação ao tratado diplomático, o Japão vinha publicamente como um país juvenil, sem experiência na questão de relações exteriores, que era nos Estados Unidos, em tratados e acordos de cooperação, não agressão, retirada de indícios de agressividade, ou seja, de intenções expansionistas por parte do Japão. Os Estados Unidos impunham alguns embargos ao Japão, então o Japão trabalhava nessa, tira o embargo que eu paro de expandir o meu território em sua direção, em direção ao Oceano Pacífico, ao meio do Pacífico, né? E pelas costas, o Japão planejava então conquistar o seu último objetivo, que seria as Ilhas Havaianas, as Ilhas do Havaí, onde lá se concentrava a maior esquadra dos Estados Unidos, a esquadra naval que ficava localizada na base de Pearl Harbor. Eu digo para você que o ataque que ocorreu em Pearl Harbor em 7 de dezembro de 41 foi um ataque assim tão negligenciado pelos Estados Unidos quanto foi o 11 de setembro. Sabe, um ataque que era iminente, ele estava com pistas sendo jogadas a todos os momentos, todos os cantos, todas as situações, e os Estados Unidos simplesmente ignoravam. Tanto é que quando o ataque aconteceu, foi uma situação absurdamente assim, inadmissível, pensando no mundo dos Estados Unidos do século XXI, hoje. Né? Imaginar um país movimentando uma esquadra gigantesca, com capacidade para mais de 600 aviões, lançando metade deles somente, porque não havia necessidade do resto, e destruindo praticamente a frota naval inteira dos Estados Unidos. Eu não consigo imaginar isso hoje. Eu não consigo imaginar China, por exemplo, fazendo isso hoje, sem ser detectado, sabe, sem ter possibilidades de aviso.
Aliás, se não me engano, eu não sei, o almirante da esquadra é Yamamoto, né? Este mesmo. E eles falam até hoje que a esquadra americana só não foi varrida porque ele não quis fazer mais uma onda de ataques, né? Por isso que eu comentei, eles tinham capacidade nos porta-aviões japoneses para mais de 600 aviões. Lançaram aproximadamente 350, dos quais menos de 30 foram abatidos pelos americanos. Então, assim, os americanos foram pegos de calça curta. Os japoneses conheciam o dia a dia da ilha, sabiam que no domingo, foi no domingo, tá? A ilha era praticamente um local de descanso. Os militares não estavam em condições de fazer nenhuma patrulha ou em nenhuma situação de detecção antecipada. Os Estados Unidos haviam ignorado constantes mensagens entre a embaixada japonesa e o Japão, que começou a se intensificar na virada do dia 6 para o dia 7. Quer dizer, como é que você olha essa quantidade de coisas acontecendo e você acaba ignorando? Foi o que aconteceu e os Estados Unidos, literalmente, ele foi cutucado. Basicamente, eu enxergo como um gigante que começou a acordar a partir de um cutucão no vespeiro. E o Japão, infelizmente, por sua limitação tecnológica de momento, não teve a capacidade de insistir não só em Pearl Harbor, como quem sabe avançar para a costa oeste dos Estados Unidos. Não invadir os Estados Unidos, mas eu digo pressionar os Estados Unidos e encurralar os Estados Unidos. Por quê? É como eu cutucar um vespeiro e ir embora. Quando os japoneses foram embora, praticamente os Estados Unidos, de 7 de dezembro, em 42, toda a máquina industrial americana já estava focada na guerra. Metade de 42, toda a frota naval americana avariada em Pearl Harbor já estava em condições de emprego. A renovação da aviação estava acontecendo. Projetos de aviões começaram a chegar a todo momento, visando um combate naval, que é um conceito novo, se você parar para pensar. Qual foi o grande ataque militar que aconteceu antes de Pearl Harbor, partindo de um porta-aviões que se tem registro? Grande, tá? Não tem, nem os nazistas utilizaram esse projeto, que poderia muito bem ter usado contra os ingleses, né? Uhum. Aí, Europa... Eles tentaram fazer com um avião, não deu certo. Batalha da Inglaterra. Outra história. Exatamente, quem sabe um outro dia. Basicamente, você vê um Japão se expandindo. Imediatamente, 42 para 43, você começa a ver os Estados Unidos, mesmo perdendo Guam, que era uma base americana no Pacífico, mesmo perdendo várias ilhas entre o caminho do Havaí ao Japão, costa oeste dos Estados Unidos ao Japão tem mais ou menos uns 6.000 km. Mesmo perdendo parte do território, os Estados Unidos já estava contendo a hemorragia. E o mais interessante, para sair da UTI, foi rapidinho. 43 para 44, nós temos Guadalcanal, nós temos a Batalha do Mar de Coral, já tinha acontecido em 42, nós temos porta-aviões japoneses lá na Batalha do Mar de Coral já sendo inutilizados, não sendo afundados, mas sendo colocados a uma situação de necessidade de reparo, ou seja, que faz com que esses caras não utilizem. Você vê uma massa americana crescendo assustadoramente, lembrando que os Estados Unidos não estavam na Europa ainda. Isso só aconteceu com o dia D em 44. Então olha o gap, entre 41 e 44, a massa americana de guerra estava concentrada contra o Japão. No Pacífico. Aí nós temos Midway, nós temos Iwo Jima, até 45 nós temos então Okinawa, nós temos toda essa série de reconquistas, ilha a ilha. Aí vem a grande parte da história. O resumo da história, pelo amor de Deus, longe de ser uma aula, mas e as bombas de Hiroshima? Será que eram necessárias em 45, quando o Japão já estava totalmente encurralado pelos Estados Unidos? É aquela discussão, né? Principalmente daquele povo que quer brincar de revisionismo, né? Falar assim, nossa, os nazistas mataram, mas olha, os americanos malvados jogaram bombas atômicas. Para quem não sabe, essas ilhas conquistadas antes de qualquer situação, de se pensar em utilizar bomba atômica, eram utilizadas de base de lançamento para grandes bombardeios quadrimotores B-29 americano que lançavam os bombardeios constantes em Tóquio. A soma de mortos em Tóquio ultrapassou as 2 cidades de bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, o custo americano por uma invasão, já parou para pensar fazer uma invasão anfíbia contra o japonês? Aquele cara que sobrevive 2, 3 meses com arroz e a própria urina, dentro de tocas com mais de 40 graus, e que luta literalmente até morrer. Eles tinham ainda à disposição mais de 400 mil soldados para defender as 3 ilhas principais. Aquele filme
Cartas de Iwo Jima. Cartas de né? Iwo Jima. Ele mostra, retrata, né? Uhum. Um pouquinho da resiliência do soldado japonês, né? Eu vou te falar que se mostrar a resiliência do soldado japonês, se pudesse fazer isso, né? Como um joguinho. Eu pegar o soldado japonês com treinamento alemão e o equipamento americano, Era invencível. nossa, seria invencível. Não teria exército Então para. as bombas elas chegaram, podemos dizer que foi para economizar vidas americanas. Essa é a parte linda, né? a parte mais poética. Sim, mas é verdade. Para trazer um fim mais rápido à guerra, porque Sem o Japão dúvida. não estava a ponto de se dobrar, digamos assim, para fazer um armistício. Nunca. Eu digo para vocês que essa reta final da Segunda Guerra, a história da Segunda Guerra no Pacífico é muito rica. Nós comemoramos muito a questão europeia porque nós estivemos na Europa, mais nossa cultura. Mas a Segunda Guerra na área do Pacífico é muito rica. Quando eu falo rica, não é bela, tá? Eu falo rica de informação, porque nós temos genocídios assustadores. O que os japoneses fizeram com os chineses, com os coreanos, são piores do que nós vemos hoje com o Estado Islâmico, sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma. O que nós vemos, por exemplo, com relação às bombas, nós vemos primeiro uma situação mútua, juntou a fome com a vontade de comer. O gasto militar, gasto humano e o gasto estratégico em extensão em tempo de guerra, para manter uma invasão à capital. E imediatamente nós vemos o início da Guerra Fria, que já estava começando com as conferências de Yalta e de Potsdam. A conferência, para quem não sabe, foi a reunião dos três grandes, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt pelos Estados Unidos, Churchill pela Inglaterra e o Stalin pela União Soviética. Roosevelt morre, aí vem Truman, que é o presidente americano que deu a ordem às bombas. Essa conferência, basicamente, ela estava delimitando a Guerra Fria já. Havia inclusive a possibilidade da Terceira Guerra ser emendada à Segunda, porque os combates contra os nazistas iam ser substituídos por combates entre anglo-americanos e russos. Então as bombas de Hiroshima e Nagasaki também foram ferramentas essenciais aí para a reafirmação de potência mundial americana no início de um processo de Guerra Fria contra a União Soviética. Meio que deu uma gelada na União Soviética. Sim, que só foi conseguir trabalhar, nossa, que piada, hein? Só foi conseguir ter uma bomba nuclear, por exemplo, para fazer frente aos americanos 2-3 anos depois. Bom, eu falei União Soviética, acho que nem existia a União Soviética. Não, União Soviética, certo. A história são lixo. Mas o pessoal confunde tá União Soviética com um país. União Soviética não é um país. A União Soviética é o conjunto dos países liderados pelos soviets, né? União Soviética. A Rússia, não é errado falar Rússia na Guerra Fria, mas é errado falar União Soviética como um país, mas já existia assim, é o que você falou, tá certo. Fim da guerra, bombas nucleares lançadas, isso em setembro de 1945, a guerra na Europa acabou em maio, então olha o tempo. Não há confirmação do que eu vou falar para vocês, mas há livros que relatam projeções para uma guerra até 47 contra os japoneses, caso as bombas não fossem utilizadas. Então, assim, é uma projeção meio assustadora e um cálculo de mortes americanas que ultrapassa a cifra de 1 milhão na invasão. É claro que sempre vai haver essa discussão de foi para um bem maior, mas que bem maior é esse, né? Mas nós não estávamos lá, como o Bruno falou, é uma ciência, nós temos que lidar com fatos e fontes, né? Então... não é fazendo propaganda americana, mas assim, o pessoal revisionista, ele gosta, principalmente o pessoal da internet, gosta muito de relacionar coisas, é como misturar focinho de porco e tomate. Então a galera mistura, quer justificar a ação com a reação. Por exemplo, eu não justifico um tapa na sua cara com você me revidando com outro. Então eu não vou justificar o assassinato dos nazistas com a morte de comunistas na União Soviética. Morte é morte, independente de quem, quando e onde. Então assim, eu não posso jogar essa situação como algo normal. Então assim, você tem que entender o contexto de momento. Óbvio que usar uma bomba nuclear, principalmente em duas cidades que propositalmente foram escolhidas por não terem bases militares e também por representarem menor impacto como teste, um teste cruel, é verdade, foi muito melhor do que ter sido lançada, por exemplo, em Tóquio. Exato. Já para pensar, a bomba de Hiroshima não sendo Hiroshima, sendo em Tóquio, o estrago que seria. Aí o Japão se quebra, acaba a Segunda Guerra, destruído, devastado, governo arrebentado, pausa, porque o Paulo quer saber do seu capacete. Daí, Paulo, então, esse capacete aqui, tá? Eu vou aproveitar a deixa para dar uma aliviada no meu coco,
Porque, galera, isso aqui é pesado, isso aqui é aço, tá? Esse aqui é um capacete M1 da época do Vietnã, tá? Existem alguns locais especializados em militaria, tá? Onde você pode comprar. Então, basta você pesquisar capacete M1, tá? Ele tem diversas... o modelo é bem parecido, mas são pequenas diferenças neles. Tem o capacete M1 na Segunda Guerra, tem o capacete M1 na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia. Isso. Brasil. No Brasil, exatamente. Usamos até a substituição para M88 agora, recentemente. Exato. Então, 10, 15 anos. para você buscar, você busca como capacete M1. Esse aqui tem as réplicas em fibra, que são bem mais leves de usar. Mas como a gente é reencenador, né? Eu tinha um de fibra, mas corri atrás de comprar um de aço, porque eu vou participar de um jogo do Vietnã, tá? Numa ilha aí. Ó, a propagandinha. Não vou fazer mais porque o jogo é fechado. Mas, então eu procurei um M1 que fosse da época mesmo do Vietnã. A capa do capacete é uma capa Mitchell, né? A carta aqui é uma carta que eu copiei da original do Vietnã. Ah, cara. Fala aí que você fez tudo. Sério, você fez um trabalho do cacete fazendo tudo isso. De verdade. Foi muito bom. Os dizeres aqui, se você colocar na internet lá, Vietnã Helmet Graffiti, você vai ver que os soldados começaram a se expressar no capacete com o passar da guerra, expressar suas frustrações. Uns colocavam quanto tempo faltava para eles irem para casa. Então eu fui pegando diversas frases que tinham nos capacetes e fui montando os grafites no capacete em tom de homenagem. Mas então você é o Paulo, né? Paulo, você quer procurar um capacete desse? Procura capacete M1, tá? Você vai encontrar Mercado Livre tem bastante. Se for de Curitiba, tem a loja de militaria, pessoal de reencenação, colecionadores tem bastante. Até, às vezes, mercado da pulga, sabe? Encontra muita coisa. Exatamente. Como o Brasil usou muito capacete M1, você vai encontrar capacete M1 mais moderno, né? Por conta que o Brasil usou até pouco tempo o capacete M1 aí nas suas tropas. O meu capacete M1 que eu uso para reencenação da Segunda Guerra, o casco é original da Segunda Guerra, diferencia uma solda somente do que nós tínhamos aqui no Brasil. E a parte interna já é mais moderna. Então, assim, ela não usa lona, ela usa uma espécie de... Não sei se tecido de poliéster, não sei o que é. Por dentro? Por dentro. Liner, acho que é fibra mesmo, né? Não a fibra do capacete, as costuras. Tá. Eu não sei se são fitas, parece essas fitas de mochila, ela não usa lona como era antigamente. Mas tá dentro da minha cabeça e basicamente é para reencenação, então vale a pena. E se eu tivesse o original da Segunda Guerra, com certeza eu não usaria. Exatamente. O Hudson está perguntando sobre a Action Figures, estão à venda. E aí, irmão, é sua, hein? Infelizmente não, meu caro colega. Essas aqui, como eu falei, elas são garage kit. Você, por exemplo, não encontra um Hot Toys, alguma coisa com essas configurações aqui. Eu fui comprando as armas separadas, a roupa separada e fui montando. Alguns acessórios são feitos em casa mesmo, com um pouquinho de material e tal, vai montando. Então eu te aconselho, o corpo você consegue comprar separado. Vamos falar daquele amiguinho Ali, né? Ali você acha algumas coisinhas. Aqui no Brasil, ligado, hoje, o Bruno quando falou, o Walter vai ter uma síncope ali no computador. O Bruno quando falou daquela loja 1/6, né? 1/6. Falou, tem o site Escala 1/6. Existe ainda? Existe. Pô, falei que não sabia se existia. Tem o Scout aí. Sniper, é um outro site nacional de confiança. Você encontra lá os acessórios, tudo avulso. Ele compra, a impressão que eu tenho, nunca entrei em detalhes com ele sobre isso, é que ele compra os actions completos, aí ele desmembra tudo e vai vendendo item por item. Então lá é uma grande fonte para você comprar as peças avulsas, tá? Então a gente tem até uma vontade de trazê-las, os Hot Toys, os negócios, para vender. Só que o preço lá fora, para você trazer, pagar imposto, para trazer legalmente, para poder vender tranquilamente dentro da loja, você não tem um boneco, claro, com um pouco mais de acessório que esses aqui por 800, R$1.000. Eu não sou desse hobby. Falando em hobby, a gente podia começar a falar deles, né?
eu não sou desse hobby, mas esse hobby aqui que o Rubão pratica muito bem, eu vejo que não é um hobby barato, então, tanto aqui quanto lá fora. Então, assim, o custo seria elevado para trazer. Uma figura dessa que eu vi quando estive nos Estados Unidos para comprar, longe de trazer, porque, pô, passava dos $300. Exato. Então, assim, mas era uma figura, era um Navy SEAL, era numa loja de brinquedo mesmo, eu comprei alguns plásticos modelos e tinha eles para venda e, assim, era absurdamente sensacional, tão detalhado assim quanto o seu, assim. Só que sem chance, né? Então, se for para trazer para a loja, eu acho que... Eu digo para você, se você for comprar ele tipo Garage Kit, montando, comprando peças lá fora, comprando peças aqui nesses sites que eu falei para vocês, ele sai pela metade do preço. E você monta conforme a tua vontade. Você pode ver que são diferentes. Esse aqui eu quis montar mais ou menos uma configuração de um sniper contractor, um negócio assim. Esse aqui mais americano. Então o bacana é isso, você cria, tá? Aí, só respondendo rapidinho, um outro Paulo ali, o Paulo Sérgio também perguntou do capacete. Como eu falei, esse capacete eu montei, comprei um capacete M1 de aço original, comprei a capa Mitchell e fui montando para fazer uma homenagem, uma reencenação histórica do Vietnã. Então joga no Google lá, capacete aço M1, provavelmente você vai cair no Mercado Livre, site de militaria, é a maneira mais fácil de você encontrar um capacete desse. Aí depois você vai montando, completinho assim, é difícil você encontrar, você vai ter que ir montando, tá? Então, voltando pro Japão, da história do Japão, você já estava falando do finalzinho da guerra. Antes do finalzinho da guerra, esse aviãozinho tá aqui. Aviãozinho? Vai me bater se eu falar aviãozinho? Não, já tô com os maquinhos falando arminha. Arminha. Marcador. Ele tá aqui não só para ilustrar o Open Super Kids, que é dia 30 de junho e 1º de julho. Isso mesmo. Final de semana ele tá aqui porque ele é da época da Segunda Guerra Mundial. No Pacífico, né? No Pacífico. Ele é um Dauntless. Ele é considerado o melhor bombardeio de mergulho. O que é um bombardeio de mergulho? Diferentemente do bombardeio estratégico, que é o avião maior, bimotor ou quadrimotor, o bombardeio de mergulho ele faz bombardeios específicos, pontuais em determinadas situações. E ele não pode ser tão lento, porque justamente ele vai se enfiar em rascadas maiores. Assim. Então, assim, ele vai atacar porta-aviões inimigos, ele vai atacar submarinos inimigos, ele vai atacar aeroportos inimigos e ele precisa de defesa. Então, ele é o equivalente que o Stuka seria na Europa, ou o IL-2 Sturmovik lá na Rússia. Então, assim, basicamente, esse avião ele foi considerado na Segunda Guerra Mundial o melhor bombardeio de mergulho, pela sua capacidade de manobrabilidade, o motor, o seu alcance e a capacidade de carga dele. Ele decolava a partir de porta-aviões, por isso que ele está com os flapzinhos abertos. Deixa eu deixar aqui. Eu sei que parece meio estranho o movimento que eu estou fazendo, a delicadeza com ele, porém é um plástico modelo, ele não é um brinquedo, portanto ele é extremamente frágil, ele é tudo montado e colado parte a parte. E falando em plástico modelismo e deste avião especificamente, com a queda do Japão, você vai ver, e o fim da Segunda Guerra, você vai ver muito do que a Segunda Guerra deixou de herança para nós no dia a dia como entretenimento. Por exemplo, essas miniaturas eram utilizadas na época da Segunda Guerra por todas as nacionalidades como instrumento de estudo. Então, nas escolas de aviação, por exemplo, eles utilizavam esses aviões para ensinar os seus pilotos a identificar e diferenciar silhuetas para os combates. Então, colocavam o piloto dentro do cockpit do seu avião, colocavam as silhuetas na frente e fora, para que ele identificasse e pelo rádio informasse ao líder de treinamento qual era a silhueta, para que não houvesse fogo amigo, no caso, abate amigo, né? Se você parar para pensar, identificar numa época que não se tinha, como nós temos hoje, o radar, míssil teleguiado ou qualquer outra coisa, era metralhadora, era ponto .50, 20 milímetros. Sol na cara. Sol na cara, Ray-Ban no rosto e basicamente a sua mão e a sua habilidade humana. Então era muito mais técnico, né? Porra, Buzz, você me quebra as pernas agora, hein? Operação Hailstone em Truck Lagoon. Ou Lagoon. Beleza, Buzz, vamos ficar pra próxima, velho? Você me pegou de calça curta aqui, velho. Deixa anotado aí, ó, depois a gente cobra. Exatamente. Ô, Buzz, joga aí. Buzz, por sinal, pra você que tá vendo aí os comentários, ele é um dos organizadores do Open Super Kids que nós comentamos agora há pouco. Então, vocês vão ter o prazer de conhecer esse pessoal lá, muito 10, muito receptivo. Não tem como errar, eles vão estar com umas camisetas laranjas gigantes lá no evento.
e você pode tirar dúvidas sobre áreas do plastimodelismo que passa longe do meu conhecimento. Falando ainda dessas miniaturas, elas começaram a ser comercializadas no pós-guerra, quando eles acabaram se tornar aí elementos de hobby, né? Os veteranos da Segunda Guerra começaram então a trabalhar na construção e na reconstrução dos objetos de guerra que eles próprios utilizavam. Surgiram algumas fábricas, a maioria delas de renome japonesas, obviamente. O Japão parece que é um celeiro para esse tipo de detalhismo, né? A cultura japonesa é impressionante nesse sentido. Hoje nós temos marcas japonesas que fazem a liderança do mercado mundial nisso, Tamiya e companhia. Temos marcas como Hasegawa, temos marcas que não são japonesas, como a Zvezda, a Revell Alemanha, a Revell americana, e tantas outras marcas aí que produzem esse material para montagem. Eles vêm completamente desmontado hoje e tentam obedecer em fidelidade o objeto real. E aí a graça é que se for para encaixar peça, você compra um Lego, nada contra quem monta Lego, pelo amor de Deus. Mas basicamente, né, Walter? Mas basicamente a graça é você buscar a reconstrução minimamente detalhada a partir do estudo que você faz em relação ao objeto. Então você trabalha com escala, proporção de escala, mexe um pouquinho aí com matemática e um pouquinho até na geografia eu ensino isso para as crianças no 6º ano lá, trabalhando em escala de mapas. Então você faz a redução de um objeto na proporção de uma escala e aí você, obviamente, que todo o detalhe, todo o estudo histórico você também reduz. Desde a marcação nas asas, você obedece a proporção real até os objetos internos, manche, painel, cockpit, tudo é colocado nessas miniaturas, né? E o grau de detalhismo vai da habilidade do modelista. Quanto maior a habilidade do modelista e o empenho dele, você vai ter um resultado maior. Eu conheço trabalhos de modelistas aí que trabalharam efetivamente, não alguns assim como qualquer outro hobby que começa, pausa, mas o cara que trabalhou fidedignamente num único objeto, o cara levou 2 anos e meio. Eu já vi trabalhos em objetos assim, absurdos. Não, a realidade é aqueles kits que são kits navais, né? Tem alguns dioramas que são feitos com os efeitos de espuma. Cara, aquelas fibras de jaqueta com LED fazendo fumaça, fogo, é algo sensacional, né? E muitos enxergam isso como a situação de recursos. Nossa, é um hobby caro? Não, o plastimodelismo não é um hobby caro. Principalmente um brasileiro que tem a criatividade aguçada. O pessoal menospreza o síndrome de vira-lata, né? O brasileiro. Mas eu reconheço entre os maiores modelistas do mundo, o Japão na liderança tranquilamente, mas muitos brasileiros aí na ponta e trabalhando com materiais infinitamente inferiores em qualidade do que esses caras têm lá fora. Lá fora você compra um solvente para tinta Tamiya, por exemplo, numa farmácia. Nos Estados Unidos você compra no Walmart um corredor de plastimodelismo sem problema nenhum. Aqui é um pouco difícil você conseguir, preço também é um pouco mais caro. Nos Estados Unidos você paga 10, 15 dólares no kit. Aqui você vai pagar em torno de 100 reais, 90 reais, mas basta, né? Alicate de unha da mãe, sabe? Aquela lixa de unha da sua mãe, sabe? Ela fica louca quando você pega, ou da sua esposa, né? Se você estiver falando com uma irmã de casado. Sabe? O cara trabalha com aquelas tintinhas de 3 reais de artesanato, acrylex da vida. Dilui, os caras diluem, eu diluí com meus alunos, aquelas tintas com cera de chão líquida, incolor. Dá uma diluição perfeita, trabalha com pistola de tinta no aerógrafo. Ah, não tenho aerógrafo. Galera compra o aerógrafo, 150 reais, e vai lá e usa inalador para servir de compressor. De compressor. O inalador de pulmão lá para fazer pintura. Então, rapaziada, assim, é só querer. Eu digo assim, que nem todo mundo tem habilidade. Gente, eu dei aula para crianças que iam dos 10 aos 16 anos, durante 3 anos. Então pegava 6º ou 9º ano. Eu nunca vi uma dessas crianças fazer um trabalho que estivesse aquém do que se esperava de uma pessoa que está trabalhando naquele nível. Ou seja, vou montar um avião, eu nunca vi ninguém deixar um avião com asa no lugar da roda no lugar da asa. Não. Todos montaram com uma destreza, claro, que proporcional ao seu tamanho e à sua técnica, mas uma qualidade muito boa, e você vê a evolução, 2, 3, 4 kits montados com um pouco de técnica, vontade, sabe, no YouTube hoje, muitos canais de plastimodelismo que mostram. O que eu vejo um pouquinho, como a gente vive numa geração meio micro-ondas, né, remoto, rapidinho, zap, não sei o quê, às vezes a pessoa vê um modelo detalhado, ou você vai lá no Open Super Kits, que é dia
30 de junho e 1º de julho. Chato! Mas é pra você ir. Você vê um kit desse aqui bem detalhado, você vai lá no Open Super Kits, vai ver kits maravilhosos também. E daí você vê, nossa, eu nunca vou chegar nesse nível. Mas claro, meu amigo, não é no primeiro. Você nunca começou? No segundo, você não começou. Você dá o 10º passo e dá o primeiro. A habilidade, ela é forjada, você vai ter que trabalhar, você vai pesquisar, vai ver os efeitos aqui de envelhecimento. Não é uma coisa que você vai fazer no primeiro. Talvez eu esteja errado, mas eu acredito assim que realmente tem pessoas que nasceram com um dom assim absurdo para determinadas situações. Mas a maioria tem Mas que eu trabalhar, acredito, né? então, mas eu acredito que a outra porcentagem que não nasceu com esse dom consegue forjar, Sim, consegue exatamente. trabalhar. Sabe, que o cara ande meia milha para conseguir um resultado excelente, que você ande 2, mas você vai conseguir. Exato. Entendeu? E é um instrumento sensacional para aula de história, cara. Sabe, você pegar, você vai falar desse cara aqui. Aí, desse cara você pode falar das missões e operações que ele participou. Daí você vai colocar... Vai ter venda de kits. Mas não tenha dúvida que vai ter venda de kit, muitos kits. Então, Jorge, vai ter kit para vender sim lá. Traz a carteira forrada. Com certeza. Então, assim, você consegue partir do objeto para o elemento dele. Por exemplo, vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente avançar. Plastimodelismo, um exemplo de miniatura que nasceu lá. Para reprodução de réplicas em escala. Aí nós tivemos o aparecimento de diversas opções de reprodução em escala. A própria escala 1/6. Né? Você vê o nível de detalhamento sendo trabalhado de acordo com a mão do indivíduo. Você compra a peça? Compra, mas você sabe que se modifica, né? Exato. Você estava me falando que você construiu isso aqui pelas costas Isso, do indivíduo. toda a parte aqui da mochila e tal, não sei se vai dar para ver muito na live, toda a parte da mochila aqui foi construída pegando um tecido, recortando, colando. Então, o que eu quero chegar é o seguinte, repare que a construção de um trabalho bem feito é única e exclusivamente relacionada ao teu empenho. Eu enxergo assim também no Airsoft, que também foi uma situação que começou no Japão devido às restrições que o Japão teve com relação ao armamento, os caras tiveram proibição de tudo, inclusive de armas brancas, etc. E aí você tem o aparecimento das primeiras réplicas, os Estados Unidos já é uma cultura mais armamentista, você vê uma população brincando com esses brinquedos próximos do real. Na Guerra do Vietnã tinha as crianças brincando com os M16, né? Isso. Vinha kitzinhos de M16 com um monte de coisa. Então, assim, você vê o aparecimento desses novos hobbies com as pessoas engajando, e no Airsoft não é diferente. Se você não se empenha, o que acontece? O cara dura o quê? 2 anos? Não sei se chama isso. Tem gente que começa e para no primeiro ano já, porque não sabe, me ajuda aí, não sabe montar, não sabe... Eu acho que não se empenha, né? Não sei. Vai na vibração e não busca o caminho... Não sai da superfície do copo, não mergulha, não se aprofunda. Por exemplo, quantos nivelamentos você viu de qualidade na sua vida como jogador de Airsoft ou Airsofter? Jogador de Airsoft, você diz... Nivelamento, como vocês vão fazer no domingo, assim, de qualidade? Um cara que ensina você a dar uma alcoturno a colocar um loadout correto. Eu que já comecei faz um tempinho, né? O Walter também fez, nós tivemos a oportunidade de fazer com alguns cursos com operacional real, inglês e tal, mas nos últimos tempos tá difícil de ter alguma coisa nesse nível, tá? E quando aparece, qual que é o engajamento dessa galera? É muito baixo. São algumas pessoas, porque a impressão que dá é que para muitas pessoas o corre-corre, mata-mata tá suficiente. Só que esse corre-corre, mata-mata vai te encher o saco em 6 meses, num pau brabo aí, porque você vai chegar no campo e vai ser sempre a mesma coisa. Você não está gerando nada novo para você mesmo. Porque é tão bacana quando você consegue fazer uma movimentação legal, um engajamento legal. Puxa, olha, eu usei aquela técnica lá e consegui me sobressair ao adversário que estava lá no corredor. Ao contrário também, né? Por exemplo, fui puxar uma granada, ela enroscou porque não estava bem disposta no meu equipamento. Exato. Então, assim, não tem um empenho, né? Falando nessa questão do Airsoft, assim, para você que joga assim há mais tempo, conta pra nós um pouquinho dessa história, um pouquinho. Como que ele começou, assim? De Airsoft? Que você sabe, assim... Bom, o Airsoft, como o Bruno falou, ele tem as suas origens no Japão, né? Se não me engano, em meados de 70, isso, né? Década de 70, mais ou menos, começaram a surgir as primeiras réplicas por lá. E o Airsoft, então, foi evoluindo. Teve... Era a mola, né? Chamada Spring, né? Tinha gás também, mas as primeiras, se não me engano,
elas tinham alguma coisa, o cano tinha cimento por dentro, não disparava, era uma coisa... se eu estiver falando o cano era tampado, só que daí o pessoal começou a tirar o cimento de dentro do cano e usar como arma mesmo. Que loucura. E daí foi proibido, aí eles evoluíram para outra coisa. Aí tinha as armas a gás, né? Como a gente conhece hoje, o sistema ainda era parecido. Tinha as armas híbridas, que eram elas eram elétricas, pneumáticas, mas diferente do que são hoje, tá? Porque hoje nós temos armas elétricas para carregar uma mochila nas costas, que você tinha que bombear para gerar um ar comprimido nas costas, e daí tinha uma mangueira, parecia a arma dos caça-fantasmas, assim, né? Caraca. E atirava. E com o passar do tempo, né, a famosíssima, né, Tokyo Marui, né, saiu com a primeira AEG. Será que a Tokyo Marui está por Airsoft como a Tamiya está por plástico modelismo? Em qualidade? Referência? Eu acredito que como referência quem sai primeiro, quem sai na frente leva vantagem, né? Você faz a marca. Como ninguém está patrocinando a gente aqui, a gente não deve nada para ninguém, nós vamos usar as marcas aqui. É a mesma coisa que hoje em dia você vai comprar uma chocolatada em pó, né? A pessoa fala o quê? Vou comprar um Nescau. Ou então você vai comprar um curativo adesivo, né? Você fala, não, vou comprar um Band-Aid. E por aí vai. Chiclete, exatamente. Então a Tokyo Marui tá pro plástico modelismo como eu acredito que estaria no mesmo patamar, assim. Tokyo Marui ela é uma lenda, né? Você vê o pessoal hoje às vezes entra no Airsoft e fala, não, quero ter uma Tokyo Marui e tal, né? Só que esquecem que Tokyo Marui também tem a linha básica, a intermediária e a linha top. Aí o que acontece? Às vezes o cara importa uma Tokyo Marui linha básica, que não é tão bacana assim. Se decepciona. Só que é vendida a preço de ouro aqui, né? Porque é Tokyo Marui? Exatamente, porque é Tokyo Marui. No plástico modelismo a gente tem isso. Você vai comprar, por exemplo, eu sou fanzaço do caça alemão 109, Messerschmitt Bf 109. Então, eu vou comprar um caça desse, por exemplo, de uma Academy, né, uma marca popular, boa, tranquilo. Hoje tem muitos kits bons dela. Eu vou comprar um 109 da Tamiya, né? Você paga aí R$70 na escala 1,48, que é essa escala aqui. Cada centímetro do avião real representa, cada centímetro deste avião representa 48 do real. E você vê o kit Tamiya R$150, R$160. E às vezes nem tão superior assim, mas é Tamiya. A marca leva os lojistas brasileiros, principalmente, né? Também. Lojista brasileiro nem todos são ruins. Mas aí pegando o gancho de novo lá no Airsoft, né? Então o que a Tokyo Marui fez? A Tokyo Marui desenvolveu a primeira AEG como a gente conhece hoje. A EG, a EG, a arma de Airsoft. A EG, pro nosso camarada que está começando pela primeira vez, é elétrica, né? Exato, Automatic Electric Automatic, Gun. olha só, não é só. Então, a AEG, Automatic Electric Gun, GBB, Gas Blowback, GNB, Gas Non-Blowback, EBB, Electric Blowback, ok? É uma chuva de letrinha, né? Mas aí o que aconteceu? A Tokyo Marui desenvolveu a primeira EG e desde que eles desenvolveram, eu não vou dizer o ano porque eu esqueci. Devia ter pesquisado para lá. Devia. Mas... Relaxa, olha aqui o Gustavo trazendo uma aula de história para nós sobre um ataque, se é Deus aonde que eu não vou abrir aqui, porque senão vai que dá erro. Alguém deixa a gente para trás. Nós vamos dar uma olhadinha no seu comentário, Gustavo, segura aí. Sem dúvida. Aí a Tokyo Marui desenvolveu a EG e desde que eles desenvolveram até hoje, os mecanismos mudaram muito pouco. Assim, o conjunto, o conceito das três engrenagens para puxar o pistão, basicamente não mudou até agora. A gente vê uns projetos mais modernos aí que estão tentando fugir disso, mas é aquilo diferentinho, entendeu? Não sai muito daquilo. E a AEG, ela tinha uma grande vantagem. Quem quiser pesquisar, dá uma olhadinha no YouTube, eu podia até ter colocado no link da live. Procura lá comercial, ou procura em inglês, Marui Man. Vocês vão ver o comercial dessas primeiras AEGs feita pela própria Tokyo Marui. A AEG você falou que é mais recente, né? Algo próximo que dos 80, 90? Eu acredito que é próximo dos anos 90. 90? É. Tá.
E se eu tiver errado, por favor, podem me xingar nos comentários, ou melhor, coloquem o ano ali. Aí, nesse comercial Marui Man, vocês vão ver como a Tokyo Marui vendia a ideia da nova arma de Airsoft, né? Então eles colocam um cara lá, o Marui Man era meio que um Rambo lá para os caras, Já. né? E começa o vídeo lá com ele invadindo uma fábrica, mas enquanto ele tá se deslocando para lá, ele tá com uma M16, aí ele abre o compartimento da bateria e o comercial dá um foco bem grande em cima da bateria, como, né, isso aqui é uma vantagem, né? Aí ele pluga, joga para dentro da bateria e começa o ataque aos inimigos, né, lá no galpão. E engraçado que no comercial ele vai mostrando as desvantagens dos equipamentos anteriores, né? Que era a mochilinha com a bombinha, que o cara tá tirando e de repente ele acaba o ar da mochila, ele tem que tirar a mochila e fica bombeando. E engraçado que eles falam assim que era uma grande vantagem sobre as GBBs. Porque daí o cara tá tirando, acaba o gás dele, ele tem que pegar a garrafinha e carregar de novo o gás. Ou seja, hoje o pessoal fala, nossa, GBB, quero uma GBB. E quando a Marui foi lançar a arma... Essa coisa da GBB não nasceu justamente pela legislação burra que nós tínhamos? Eu acredito que... como era proibida, a galera não tinha. E agora como... Exatamente. Eu acho que aqui no Brasil ficou esse mito, né? Esse negócio de a GBB, por conta de não podermos tê-las no início, né? Você, assim, nada combinado, mas você